tira a sandália dos teus pés, pois a terra em que agora está pisando é terra santa. Imagina o Senhor olhando para você. Ele não vai estar olhando assim como eu estou olhando. Quando ele falou essas palavras com Moisés, lá no livro de Êxodo, no capítulo 7, versos 33, ele disse exatamente assim: mas ele se apresentou a Moisés em uma sarça. A palavra chama de sarça, mas vamos dar o exemplo do que vai ser. É uma árvore. Você vai olhar para essa árvore e ela vai estar pegando fogo. Imagina você em um cenário como esse. Olhar para uma árvore, ela está pegando fogo, mas ela não se acaba. Está pegando fogo e não se acaba. A palavra diz que Moisés chegou para perto para ver, mais perto para ver como é que aquela árvore está incendiada e não se acaba. Quando ele chegou mais perto daquela árvore, a palavra diz que a voz do Senhor bradou dali, dizendo: tira a sandália dos teus pés, pois a terra em que agora está pisando é terra santa. E por que o Senhor fala dessa maneira? Vai simbolizar reverência. Vai simbolizar a reverência de alguém que é santo, que agora está falando contigo, e você, sendo ser humano, pecador, errôneo, errado, tem que se inclinar, tem que se prostrar, tem que se render diante daquele que, mesmo sendo santo, mas vem até a mim, vem até a mim, vem até a você. E não importa a placa, não importa como você esteja, não importa quem você seja, o que você faça de certo ou o que você faça de errado. Sabe por quê? Quando o Senhor fala com Moisés, a palavra fala que ele tinha saído ali do Egito, fugido, por conta que ele tinha matado alguém lá. Ele matou, ele viu o seu povo apanhando, sofrendo debaixo de humilhação, e um dia ele, vendo toda aquela situação, ele entrou em luta corporal com um dos soldados e ali o matou. E ali ele pensou que ninguém tinha visto, né? Mas não há nada oculto, escondido, que não venha a ser revelado. Não importa onde seja, não importa o que você faça, de certo, de errado, e pensa que vai esconder isso por muito tempo. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então a palavra diz que em um desses dias, Moisés ali estava, e um dos seus irmãos, que eram os egípcios, olhou para ele e disse: você também irá nos matar? Assim como você fez com aquele soldado egípcio? Mesmo Moisés fazendo aquilo para defendê-los, não importa. Ele errou do mesmo jeito, ele pecou do mesmo jeito. E o Senhor se apresenta para ele, mesmo sendo um fugitivo. Mas foi esse que o Senhor escolheu. Foi esse que o Senhor escolheu para resgatar um povo. Resgatar um povo que estava ali escravo há mais de 400 anos, segundo a palavra diz. E aquele povo estava sofrendo, gemendo debaixo da servidão. E o Senhor foi até Moisés. Olha só como o Senhor vai em busca de nós. Muitas das vezes ele vai até a mim e você, não é você. Nós temos que saber que não é por mérito. Não temos mérito para o Senhor chegar até a mim e a você. Não temos. Todos nós erramos, pecamos, falhamos, mas ainda assim Ele, com a sua santíssima, digníssima presença, misericórdia, se achega a mim e a você, oferecendo ali o perdão,
oferecendo ali sempre algo para que a gente mude, estendendo sempre a mão ali para nós. Então, foi assim que o Senhor se apresentou para Moisés. E hoje esse Moisés é você. Hoje esse Moisés sou eu, aonde o Senhor chega até nós e diz: estou aqui na sua porta, batendo na sua porta, e se você abrir essa porta, eu entro em sua casa e cearei contigo e você comigo. Mulher, como será isso? Como será isso, mulher? O Senhor vai entrar em minha casa. Que casa é essa? Essa casa é você. A palavra no mundo espiritual diz que nós somos a casa. Um dia existiu um templo. Um dia existiu a Arca da Aliança, onde o Senhor falava por meio desses lugares. Mas agora, depois que Jesus Cristo morreu, que o véu do templo foi rasgado, simbolizando dizer que agora eu e você temos acesso à presença de Deus. Mas esse acesso à presença de Deus, é a gente que vai até lá ou a gente tem um caminho para chegar até a presença de Deus? A palavra diz que existe somente um caminho. Somente um caminho. Que é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E essa palavra vai estar em João no capítulo 14, verso 6. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É aquele que nos aproxima do Pai. É aquele que foi feito no mundo espiritual. A palavra diz que ele é o Cordeiro perfeito. O Cordeiro no Antigo Testamento era se usado no Antigo Testamento ou um cordeiro, ou um cabrito, ou 2 pombinhas, ou 2 rolinhos, ou ali um novilho, era se usado para que houvesse ali o sacrifício de um perdão. Ali o povo entendeu que para o pecado, existe uma consequência. E a consequência do pecado, a palavra diz que o pecado tem um salário. E o salário do pecado é a morte. Então a gente peca, a gente erra, mas toda vez que ali o povo pecava, ali no Antigo Testamento, era necessário que morresse alguém inocente. E esse inocente era um desses animais. E a palavra no mundo espiritual diz que Jesus se tornou esse cordeiro. O cordeiro perfeito que deu a vida em favor da minha vida e em favor da sua vida, se tornando ele o caminho para se chegar ao Pai. Então ele vem até você hoje, ele vem ter um encontro contigo hoje e te convida. Venha, estende a mão para você, para que você se achegue a ele, se arrependa dos seus maus caminhos, porque ele te oferece ali uma nova chance, uma nova oportunidade. E ele é aquele que não vai ficar olhando para você e apontando seus erros, não. Ele sabe o que você fez, ele sabe o que você faz, ele sabe. Mas ele quer a confissão disso aí. Ele quer a confissão, ele espera a confissão, ele espera o arrependimento disso aí. Porque sem arrependimento também não tem como haver mudança. Sem uma confissão, sem o arrependimento não há como haver mudança. Então, se achegue a ele, se humilhando, se prostrando, se arrependendo, e ali ele irá mudar, transformar a sua vida. Porque é isso que ele veio, para nos dar vida e vida em abundância. Glória a Deus.